Múmias Chachapoia. Uma cripta funerária na Amazônia descobriu uma inquietante múmia com as mãos sobre os olhos e o rosto contorcido pelo terror, com vários outros corpos de aparência grotesca. Os cientistas acreditam que esta múmia tem pelo menos 600 anos e sobreviveu ao longo do tempo graças às habilidades de mumificação de sua tribo, os Chachapoia, também conhecido como os Guerreiros das Nuvens. Esta câmara, que também tinha propósitos religiosos, foi descoberta por um agricultor que trabalhava na borda da selva tropical, ao norte do Peru. Rapidamente, ele entrou em contato com cientistas que descobriram as múmias juntamente com várias cerâmicas, têxteis e pinturas murais pertencentes à antiga tribo. Os Chachapoia eram uma raça alta de cabelos loiros e pele clara que alguns pesquisadores acreditam que podem ter se originado na Europa. Os historiadores acreditam que eles foram uma das civilizações antigas mais avançadas a ocupar a região entre os anos 800 e 1500. Eles também desenvolveram técnicas únicas de mumificação que preservaram seus mortos por milhares de anos. Com a múmia feminina, também foram descobertos na câmara outros 11 restos. Curiosamente, todas as múmias estão cobertas com pinturas de rostos e figuras de guerreiros que podem ter sido desenhadas para proteger os mortos de intrusos e espíritos malignos, oferecendo uma visão fascinante das práticas funerárias da antiga tribo Chachapoia, cuja história se perdeu ao longo do tempo. Tarântula Golias devoradora de pássaros. Conheça o rei das aranhas, a Tarântula Golias. Esta tarântula, uma extensão de pernas de quase meio metro, é considerada a maior aranha do mundo e o seu lar está nos terrenos escarpados da selva amazônica. No entanto, ao contrário do que o nome sugere, os golias não costumam comer pássaros, embora sejam grandes o suficiente para fazê-lo e o façam ocasionalmente. O nome devorador de pássaros vem de um gravado no século XVII que mostrava outro tipo de tarântula comendo um beija-flor. Sua dieta é composta principalmente por insetos, mas ocasionalmente inclui também rãs e roedores. Como ferozes predadores, os golias rondam pela Amazônia em busca de presas. Com seus dentes, injetam neurotoxinas em suas capturas defensivas. Em seguida, a aranha arrasta o animal moribundo de volta para sua toca para iniciar o longo e horrível processo de digestão. Diferente de outras espécies de aranhas, os golias não podem ingerir materiais sólidos. Primeiro liquefazem o interior da presa e depois o sugam até secar por fora. Apesar de terem uma visão bastante fraca, elas confiam nos pelos modificados de suas patas, sensíveis a vibrações, para alertá-los sobre qualquer perigo iminente. E se um predador se aproxima muito, ele utiliza sua arma especial. Esfrega nas pernas, ativando pelos em forma de arpão com pontas afiadas, lançando-os diretamente nos olhos e pele do animal atacante. A irritação resultante é suficiente para fazer a maioria dos predadores fugir, tornando essa aranha formidável tanto no ataque quanto na defesa. O habitat dela também é peculiar, pois ao contrário de outras aranhas, não tecem teias. Em vez disso, usam suas habilidades de tecelagem para revestir as suas tocas sob o solo da floresta amazônica. Quanto ao seu veneno, embora letal para animais pequenos e insetos, não é mortal para os humanos e causa apenas tanta dor quanto a picada de uma vespa. Lontra gigante. As densas selvas da Amazônia também abrigam outro formidável predador conhecido como a lontra gigante, uma besta de 2 metros de comprimento com uma sede constante de violência. Este mamífero carnívoro é encontrado principalmente na América do Sul e é considerado o membro mais longo da família das lontras. Seus traços morfológicos e comportamentais únicos a distinguem das outras lontras. Apesar de ter o corpo mais longo, a lontra gigante tem pelagem curta, geralmente marrom chocolate, mas às vezes pode ser avermelhada ou leonada. Apesar de curta, sua pelagem é tão densa que a água não penetra sua pele. Elas também têm focinhos curtos e inclinados que dão à sua cabeça uma aparência arredondada, além de bigodes altamente sensíveis que ajudam a monitorar as correntes de água e detectar presas. Suas grandes patas palmadas as tornam excelentes nadadoras, uma das razões pelas quais são super predadores.
Não é surpresa que a lontra gigante não tenha sérios predadores naturais, exceto os humanos, é claro. Competem no mesmo campo de jogo com outros predadores como a lontra neotropical, jaguares e crocodilos, mas assim como o caimã negro nunca demonstram medo ou se intimidam diante dessas outras bestas amazônicas. As lontras gigantes também são animais muito sociáveis e frequentemente vivem em grupos familiares que podem incluir desde 2 até 20 indivíduos. Essas famílias geralmente incluem um único macho patriarca e suas numerosas fêmeas e crias, defendendo os seus territórios ferozmente. Quando caçam em grupo, são quase imparáveis. Como estritamente carnívoras, as lontras gigantes se alimentam principalmente de peixes como percas, ciclídeos e até piranhas. No entanto, se o peixe não estiver disponível, podem se alimentar de caranguejos, serpentes e até pequenos jacarés e anacondas. Reconhecidas como predadores que matam até os superpredadores, as lontras gigantes são vistas como a principal ameaça na Amazônia. Víbora de cílios. Há muitas espécies de serpentes na selva amazônica, cada uma com diferentes formas, tamanhos e características distintivas. Uma das espécies mais interessantes são as víboras de cílios, uma espécie arbórea e venenosa de víboras encontradas principalmente na América Central e do Sul. Sua característica física mais reconhecível são as escamas sobre seus olhos que lhes renderam o nome de víboras de cílios. Os cientistas acreditam que esses cílios ajudam na camuflagem, quebrando o contorno da serpente entre a folhagem, onde ela tenta se esconder de suas presas e predadores. Eles também possuem uma cabeça larga em forma de triângulo e olhos com pupilas grandes. Essas serpentes vêm em uma ampla gama de cores, incluindo vermelho, amarelo, marrom, verde e até rosa, e às vezes em várias combinações. Como carnívoras, essas serpentes de aparência estranha se alimentam principalmente de pequenos roedores, lagartos, rãs e pássaros pequenos. Também são conhecidas por terem os ataques mais rápidos do mundo, com um veneno suficientemente potente para matar um homem. Tatu canastra. O tatu canastra amazônico é a maior espécie viva de tatu-bola do mundo e sua existência está enraizada nas lendas locais da América do Sul. Para os indígenas é conhecido por muitos nomes, como tatu-carreta, pajé ixi, cabaçu e alguns até o chamam de cachicamo. Esta criatura bestial com uma aparência peculiar pode crescer até 1 metro de comprimento e pesar até 40 quilos. Na natureza podem viver até os 15 anos. O tatu canastra também é reconhecido como o mamífero com mais dentes, embora sua dieta seja composta apenas de térmitas e formigas. Suas garras temíveis também são as mais longas de qualquer mamífero e são tão poderosas que podem rapidamente demolir os copinzeiros mais fortes em questão de segundos. Quando procuram comida, os tatus canastras cavam tocas em barrancos de areia e até em montículos de térmitas abandonados, onde passam a maior parte do tempo debaixo da terra. Embora não cace animais maiores, as garras do armadilho são suficientemente poderosas para penetrar na carne e ele não hesita em usá-las para se defender. Titanoboa. Cientistas explorando a selva amazônica recentemente se depararam com os restos de uma serpente gigantesca que pode ter sido a maior cobra que já existiu. Trata-se da Titanoboa, uma enorme criatura tão comprida quanto um ônibus escolar e tão pesada quanto um carro pequeno que dominou a Amazônia cerca de 6 milhões de anos atrás. Baseados nas vértebras encontradas, os paleontologistas estimaram que a Titanoboa media entre 12 e 20 metros de comprimento e poderia ter pesado até 1.250 quilos. De acordo com sua fisiologia, os cientistas também acreditam que ela está relacionada tanto com as anacondas quanto com as boas, embora não esteja claro com qual elas estava mais intimamente relacionada. O tamanho incrível é frequentemente atribuído ao clima do Paleoceno, já que as taxas metabólicas das cobras e outros animais de sangue frio são influenciadas pela temperatura do ambiente. Foi necessário um clima excepcionalmente quente como o do Paleoceno para criar esta serpente monstruosa. Os cientistas também acreditam que a Titanoboa passava a maior parte de seu tempo na água, pois era muito grande para viver em árvores ou praticamente em qualquer outro lugar.
Para se alimentar, a titanoboa teria tido um cardápio bastante extenso, incluindo todas as presas da Amazônia. Infelizmente, as titanoboas foram extintas há milhões de anos, embora não esteja claro qual foi o responsável por sua extinção. Tartaruga mata-mata. Esta criatura de aparência estranha é uma tartaruga de água doce conhecida como mata-mata. Ela é encontrada principalmente nas bacias do Amazonas e do Orinoco, e sua aparência distintiva apresenta uma cabeça triangular e achatada com muitos tubérculos e pele pendurada, além de um chifre e um osso tubular. A fisiologia da tartaruga mata-mata é projetada para camuflar-se nas águas turvas, parecendo mais um pedaço de casca do que uma tartaruga, o que a salva de predadores. Como répteis carnívoros, as tartarugas mata-matas se alimentam principalmente de peixes e invertebrados aquáticos, e seus corpos se adaptaram perfeitamente à visão limitada que têm. Elas têm uma visão muito fina que reflete a luz, como outros répteis noturnos, e os sensíveis colgajos de pele de seus pescoços também ajudam a detectar qualquer movimento ao redor delas. Uma vez que encontram um bom ponto de emboscada, as tartarugas mata-matas permanecem perfeitamente imóveis antes de abrir a boca para criar um vácuo que suga suas presas. No entanto, essas tartarugas não podem mastigar a sua comida devido à forma como suas bocas são construídas. Então, elas simplesmente engolem o peixe inteiro. No entanto, a maior ameaça para essas tartarugas é que os humanos as acham atraentes como animais de estimação. E são geralmente capturadas em massa e enviadas para a Europa e os Estados Unidos, o que eventualmente pode representar uma ameaça para sua continuidade como espécie. Movimentos de terra. Nos últimos 25 anos foram descobertos 450 geoglifos gigantes na Amazônia, e os cientistas acreditam que poderiam haver até 10 mil a mais. Esta descoberta pode ser uma evidência crucial de que a Amazônia era amplamente habitada por uma civilização antiga, desafiando tudo o que pensávamos anteriormente sobre a selva tropical. Ao olhar para as copas densas das árvores da Amazônia, é difícil imaginar que uma floresta tão densa poderia ter sido o lar da civilização humana há milhares de anos. Mas esses movimentos de terra podem mudar essa narrativa. Os geoglifos estão distribuídos em uma área de aproximadamente 5.000 km² no Acre, ocidental do Amazonas, sendo descritos como recintos com grandes valas medindo até 10 metros de largura e cerca de 15 a 20 metros de profundidade. Os geoglifos também assumem uma variedade de formas, incluindo ovais, círculos e quadrados. Foi graças ao desmatamento que essas estruturas antigas vieram à luz. No entanto, embora seja claro que os geoglifos foram criados pelo homem, o propósito de sua existência ainda é um mistério. Dada a escassez de artefatos humanos como vasos de barro quebrados e ferramentas de pedra ao redor desses sítios, é improvável que fossem locais de aldeias ou cheias militares. No entanto, alguns cientistas acreditam que os geoglifos eram provavelmente usados como locais públicos de encontro para eventos cerimoniais e atividades ritualísticas. Bom, seja qual for o motivo de sua construção, esses geoglifos nos oferecem um vislumbre da engenhosidade dos antigos humanos que habitaram a Amazônia em tempos pré-históricos. Insetos incomuns. Ao estudar os insetos na Amazônia, a maioria dos entomologistas se concentra no solo, nos intrincados caminhos e na vegetação rasteira da floresta. No entanto, um cientista chamado José Alberto Rafael decidiu olhar para cima, a 30 metros de altura entre as densas copas das árvores, e descobriu um mundo completamente novo de insetos. Durante 2 semanas seguidas, em 2017, Rafael, entomologista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia do Brasil, capturou vários insetos em várias alturas, trabalhando de uma torre de 12 metros erguida no meio da Amazônia. Rafael e seus colegas identificaram 37 mil diferentes insetos, metade dos quais eram moscas. Os insetos restantes variavam de estranhos besouros com olhos enormes a vespas parasitoides, que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo.
No entanto, a parte mais interessante desse achado é que muitos desses insetos ainda não foram identificados, e os cientistas levarão décadas para analisá-los um por um. Arapaiama. Os rios e lagos da selva amazônica abrigam uma ampla variedade de grandes peixes que crescem até proporções épicas, como o arapaiama, também conhecido como paixe ou pirarucu. Este peixe que respira ar e é uma das maiores espécies de peixes de água doce, e o maior deles pode crescer até 4 metros de comprimento. No entanto, não tem sido relatado uma arapaiama dessa magnitude em anos, e a maioria geralmente mede cerca de 2 a 3 metros de comprimento, pesando 200 quilos. Sua fisiologia apresenta uma cabeça verde afunilada, boca voltada para cima e um corpo escamoso e aerodinâmico. Como respiram ar, as arapaiamas só podem sobreviver debaixo d'água por 10 a 20 minutos antes de subirem para respirar. Sua dieta é principalmente composta por outros peixes, mas também são conhecidos por se alimentarem de frutas, sementes e até insetos para obter o seu alimento diário. O arapaiama simplesmente abre a sua grande boca, criando um vácuo que atrai cada pedaço de comida por perto. Às vezes, eles podem até saltar fora d'água para capturar aves, lagartos e até pequenos primatas desprevenidos que estão pendurados sobre a água. Candiru. O Amazonas é um dos habitats com maior biodiversidade do planeta. Lar de uma ampla gama de criaturas, das mais bonitas às mais estranhas. Uma das criaturas presentes no extremo é o peixe candiru, um pequeno bagre parasita que suga o sangue de suas vítimas, às vezes incluindo humanos. Os peixes candiru, também conhecidos como peixes vampiro ou palito de dente, são nadadores quase completamente translúcidos e muito rápidos, tornando-os praticamente impossíveis de detectar nas águas turbulentas. Eles frequentemente se fixam nas brânquias de peixes maiores, incluindo o maior bagre, demonstrando uma natureza quase canibal. Usando suas incríveis habilidades de natação, eles se impulsionam para dentro do corpo do peixe através da abertura das brânquias, fixando-se com suas espinhas afiadas próximas à cabeça. Quando perfeitamente alojados, o peixe candiru começa a sugar o sangue de sua vítima, matando-a no processo. Há também histórias de que o candiru é atraído pelo cheiro da urina e às vezes rastreia a fonte desse cheiro. Infelizmente, se essa fonte for humano nadando ou urinando no rio, o peixe candiru é conhecido por seguir o fluxo de urina para infiltrar-se no trato urinário. Como a uretra é muito estreita para permitir que ele nade para fora, o peixe só pode ser removido cirurgicamente. No entanto, alguns cientistas questionaram por muito tempo as alegações de que o peixe candiru pode atacar humanos. Apesar desse ceticismo, a maioria dos exploradores da Amazônia se protege e evita urinar nas águas para não atrair a atenção desses peixes. Mapinguari. Uma misteriosa besta vagueia pela Amazônia, uma criatura nascida de lendas e histórias. Os locais a chamam de Mapinguari e ela foi avistada por muitos em diferentes partes da Amazônia, do Brasil ao Peru e Venezuela. Segundo aqueles que tiveram o azar de ver esta aterrorizante criatura, ela mede aproximadamente 3 metros de altura e se assemelha ao Sasquatch americano e ao monstro Yeti. Ela foi gravada na selva amazônica e ninguém acreditou. De acordo com a diversidade dos avistamentos, as descrições do Mapinguari variam amplamente. Alguns dizem ser enorme, com pelagem espessa e um odor fétido. Outros afirmam que possui um segundo olho e uma boca no estômago que liberam um terrível cheiro e um rugido horrível. Outras descrições dão-lhe rosto de macaco, focinho de tatu, garras de tamanduá, pés virados para trás, corcunda nas costas, pescoço de tartaruga e peito sem pelos. Também há histórias de que a pele do Mapinguari é impenetrável tanto para flechas quanto para balas, e que as suas garras são tão poderosas que despedaçam vacas apenas para comer a língua. Muitos locais também afirmaram ter atirado e até matado o Mapinguari, mas sem evidências concretas que respaldem suas afirmações. Suas histórias continuam sendo meros contos. Mas de onde vem o Mapinguari? Segundo uma lenda local brasileira, esta criatura mítica era um antigo xamã que descobriu o segredo da imortalidade há milhares de anos.
Claro, isso enfureceu os deuses e, como punição, foi amaldiçoado a vagar pela Amazônia como um monstro para sempre. Rã de vidro. A rã de vidro é uma pequena rã arbórea que mede cerca de 1,5 polegadas em média, com a pele branca e translúcida no abdômen. Graças a esta característica única, é possível ver claramente de fora o batimento cardíaco da rã, assim como outros órgãos. Outras partes da pele são geralmente na cor verde pálida, com pequenas ventosas amarelas nos dedos das mãos e dos pés. Assim como a maioria das outras rãs de vidro, a rã de vidro da Amazônia é noturna e passa a maior parte de seus dias escondida sob folhas e entre os galhos das árvores. Mas assim que a noite cai, ela se aventura para caçar e procurar um parceiro. Embora se saiba muito pouco sobre sua dieta, os cientistas acreditam que elas se alimentam do mesmo tipo de coisas que a maioria das rãs: moscas, aranhas e outros pequenos invertebrados. Embora as rãs de vidro do norte sejam abundantes, na América Central e do Sul sua população tem diminuído recentemente, tudo devido à atividade humana invasiva e à desflorestação. Rio Fervente. Este é o Xenaí Timpisca, um rio tão largo quanto uma estrada de 2 pistas que se estende por 4 quilômetros e ferve constantemente a 80 ou 90 graus Celsius. Por mais antinatural que pareça, este rio quase fervendo é 100% um fenômeno natural, e os locais acreditam que ele é aquecido pelo poder do sol. Segundo lendas locais, as águas do Timpisca de Xenaí foram geradas por um espírito gigante conhecido como a Mãe das Águas. Mas o que realmente causa o calor intenso que mantém essa água em altas temperaturas? Inicialmente, os cientistas pensaram que a fonte de calor era um vulcão, mas não havendo nenhum ativo à vista, buscaram outras explicações possíveis. Descobriu-se que a água ferve constantemente devido ao gradiente geotérmico da Terra. À medida que se aprofunda na crosta terrestre, as temperaturas do manto e do núcleo começam a aumentar significativamente. Isso se deve em parte ao aquecimento residual de bilhões de anos atrás, quando nosso planeta estava se formando, bem como a desintegração radioativa e outras fontes de calor. Os cientistas acreditam que quando a água da chuva cai sobre a superfície da selva amazônica, ela viaja por meio de falhas profundas até a crosta terrestre, onde é aquecida conforme o gradiente geotérmico do planeta. Essa água então retorna à superfície por meio de nascentes termais, aquecendo a água em todo o seu curso. Infelizmente, para os animais que vivem nas proximidades, cair no rio Xenaí Timpisca resulta em uma morte certa, e as margens do rio frequentemente ficam semeadas de seus cadáveres. Palmeira andante. Das mais de 880 mil espécies de plantas na selva amazônica, esta espécie particular de palmeira andante poderia ser a mais incomum conhecida. Cientificamente conhecida como Socrateia exoriza, a palmeira andante é conhecida por sua peculiar habilidade de caminhar pelo chão da floresta utilizando suas raízes aéreas. Esta característica adaptativa ajuda a localizar a melhor fonte de nutrientes na selva, proporcionando-lhe uma vantagem competitiva sobre outras plantas. De maneira semelhante, a forma como algumas árvores crescem para acessar mais a luz solar e projetar sombras sobre árvores mais baixas, o tronco da palmeira andante pode crescer até 30 metros de altura. Na base encontram-se raízes locomotoras visíveis sobre o solo. Inicialmente, os cientistas pensaram que as raízes serviam para estabilizar a árvore, mas logo perceberam serem ferramentas que ajudavam a se mover. Quando a luz solar escasseia e os nutrientes se esgotam, os cientistas acreditam que a árvore pode viajar até 20 metros, uma jornada que pode durar até 2 anos. Águia-árpia. Reinando os céus da Amazônia está a águia-árpia, uma ave de rapina lendária com uma aparência distinta. As penas de sua cabeça se transformam em uma crista chamativa quando se sente ameaçada, e as penas cinzentas menores em seu rosto criam um disco facial que melhora sua audição, assim como ocorre com as corujas e a maioria das espécies de águias. As fêmeas de águia-árpia costumam ser maiores que os machos, com penas tão grossas quanto o pulso de uma criança, e garras curvas maiores e mais ferozes do que as garras de um urso.
Embora claramente não seja a maior ave de rapina, esta ave extraordinária é considerada a ave viva mais pesada e poderosa. Graças às suas poderosas asas largas, a águia-árpia pode voar quase verticalmente, o que lhe permite atacar as suas presas tanto de cima quanto de baixo. Além de ser uma caçadora habilidosa, a ave também é muito paciente. Às vezes fica quietamente em árvores por horas, esperando por uma presa desavisada. Sua excelente visão permite detectar presas a 200 metros de distância e uma vez que agarra um animal desafortunado, suas garras mortais exercem até 50 quilos de pressão, esmagando os ossos e matando-o instantaneamente. Como principal predador, a águia-árpia se alimenta principalmente de gambás, ouriços, serpentes jovens, iguanas e até mesmo aves. Vitória régia. Os lírios gigantes da selva amazônica são os nenúfares mais imponentes que você pode encontrar em qualquer lugar do mundo. Esta planta gigantesca apresenta grandes folhas redondas com bordas voltadas para cima, que podem medir até 3 metros de diâmetro. São extremamente resistentes e podem suportar um peso de até 100 quilos, o que significa que podem sustentar o peso de uma pessoa média sem afundar sob a superfície da água. O nenúfar gigante é sustentado por um talo forte que pode crescer até 12 metros de comprimento. Originalmente conhecido como Victoria Regia, nome dado pelo britânico inglês John Lindley, que foi o primeiro a publicar as suas descobertas sobre o gênero. O nome Victoria foi escolhido em homenagem à rainha Vitória, que havia acabado de suceder o seu pai, Guilherme IV, no trono em junho de 1837. Além de seu tamanho incrível, esses gigantes também são conhecidos por suas flores fascinantes. Estas flores são igualmente grandes, porém só florescem à noite e duram apenas 48 horas.